Salve galera, aqui quem fala é Atos em mais um vídeo do canal Arte e Revolução. E hoje nós vamos falar sobre a Revolução dos Cravos, que completou 46 anos no último dia 25, e também sobre a participação de um artista muito importante neste processo, que foi o cantor e compositor português José Afonso. Maio com meu amigo, quem dera já, sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. José Afonso, ou Zeca Afonso, como também era conhecido, nasceu na cidade de Aveiro, em Portugal, em 1929. Passou parte de sua infância em Angola, Moçambique e também na cidade portuguesa de Belmonte. Aqui cabe a gente fazer uma rápida contextualização para que a gente possa entender o contexto político de Portugal nas primeiras décadas de vida do Zeca. A partir de 1933, Portugal viveu sob o regime fascista de Salazar. Era um regime conservador, de partido único, antiliberal, anticomunista, que ficou marcado pela censura, por exílios, por prisões políticas operadas pela PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, e também pelo reforço e reafirmação de uma política colonialista nos países africanos. José Afonso inicia sua carreira musical em 1953, mas é só nos anos 60, por ali em 1964, quando ele lança o EP Cantares de José Afonso, que sua obra ganha as características pelas quais se tornaria conhecida, o seu caráter político e de protesto. Entre 1964 e 1967, José Afonso trabalha como professor em Moçambique. No entanto, as suas manifestações contra o colonialismo geram problemas com ele em relação ao poder colonial, que o mandam de volta para Portugal, onde ele é preso em 1967. No entanto, nessa época, ele já era bastante conhecido como um artista da resistência portuguesa. Em 1971, Zeca lança um dos álbuns mais importantes de sua carreira, o Cantigas de Maio, que continha entre suas faixas Grândola Vila Morena, um verdadeiro hino da resistência que inicialmente foi censurada pelo regime, e em 1973 Zeca é novamente preso pela polícia política portuguesa. O regime salazarista em Portugal durou mais de 40 anos, até que em 25 de abril de 74, um levante do MFA, Movimento das Forças Armadas, pôs fim ao regime. A música de José Afonso, Grândola Vila Morena, que até então estava censurada, foi utilizada como senha no rádio para ser o sinal que daria início às movimentações militares, que culminaram nessa revolução. A revolução ganhou esse nome porque o povo português saiu às ruas entregando cravos aos militares aos gritos de morte ao fascismo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Grândola Vila Morena. A Revolução representou a conquista de muitos direitos trabalhistas, de melhorias de vida para o povo português e também para o fim da política colonialista nos países africanos e o reconhecimento da independência desses países em luta, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que eu já falei no outro vídeo sobre Super Mama Jumbo, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Os anos que se seguiram à Revolução foram marcados por uma grande instabilidade política em Portugal, isso por conta da disputa pelo poder entre as várias facções que ajudaram a construir a Revolução de 1974. Houve um momento no qual os operários e os camponeses tiveram um grande protagonismo
e estiveram perto de tomar o poder e construir de fato o socialismo. No entanto, um contragolpe acontecido em novembro de 75 pôs fim à esperança de construção do socialismo e transformou Portugal em uma democracia liberal. Mesmo após a Revolução de 74, José Afonso continuou cantando, compondo, lançando álbuns, produzindo, sempre com aquele compromisso social, atuação política e aquela solidariedade que marcaram a sua vida e sua obra. Os jovens, e digo os jovens de todas as classes, estão um pouco à mercê de um sistema que não conta com eles, que hipocritamente fala deles. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual que está a ser oferecida aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves do que aqueles que nós tivemos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, e por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade. Eu creio que a única atitude foi aquela que nós tivemos, eu refiro-me à minha geração, na recusa frontal, recusa inteligente, se possível até pela insubordinação, se possível até pela subversão do modelo de sociedade que lhe está a ser oferecido. Com belos discursos, com o fundamento da legalidade democrática, com o fundamento do respeito pelos cidadãos, pelos direitos dos cidadãos. É, de facto, uma sociedade teleguiada de longe por qualquer FMI, por qualquer Deus banqueiro que é imposta aos jovens de hoje. Tal como eles têm que a combater, têm que a destruir, têm que a enfrentar com todas as suas forças, organizando-se para criarem a sociedade que têm em mente, que não é, com certeza, estou convencido, a sociedade de hoje. Zeca faleceu em 1987, mas deixou um grande legado. O legado de um artista comprometido com a luta pela liberdade, com a luta contra o fascismo. Também a Revolução dos Cravos nos deixa um legado de luta e também um legado de aprendizado com os acertos e com os erros dessa revolução. Vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas das referências que eu utilizei para fazer esse vídeo, alguns textos muito interessantes sobre a Revolução dos Cravos, sobre o período salazarista em Portugal, um documentário sobre a vida de José Afonso, o filme Capitães de Abril, que retrata muito bem o que foi a Revolução dos Cravos em 74, e uma playlist com grandes sucessos do Zeca para você conhecer um pouco desse artista incrível e que faz muita falta hoje em dia, né? Então é isso, gente. Que a voz não te esmoreça. Vamos lutar e até a próxima.